Bom dia, minha gente. Como vocês estão? Hoje, como prometido, né? A gente está aqui falando nos últimos dias, relacionando as dificuldades que vocês me trouxeram lá nas caixinhas com os temperamentos. E uma das coisas que vocês me trouxeram lá na caixinha é a dificuldade de manter ali a disciplina. Então hoje a gente vai falar sobre como cada temperamento aí desenvolve a sua disciplina, né? Gente, antes da gente falar sobre como cada temperamento desenvolve disciplina, eu acho muito importante a gente falar sobre o que é, na verdade, disciplina, né? Porque muitas pessoas se enganam, pensando que disciplina é algo que tem que ser ali tudo muito certinho, que não pode haver erro. E não. Disciplina não é sobre fazer tudo certinho sempre, sabe? Ter tudo organizado, tudo regradinho. Não é sobre isso. Ter disciplina é sobre não desistir. Ter disciplina é sobre continuar. É sobre quando em alguns momentos ali a gente dá uma resbalada, né? A gente chuta o balde, a gente volta. Então a gente retoma e continua. Deu errado hoje, não conseguiu hoje, amanhã vai e faz de novo. Isso é disciplina, tá? Até porque somos humanos e ninguém nunca vai conseguir ter tudo certinho sempre, não falhar nunca, isso não existe. Então, enquanto tu pensar que ter disciplina é fazer tudo exatamente correto, certinho, tu vai ficar falando aí pra tua mente que tu não é uma pessoa disciplinada. E outra questão muito importante, disciplina é algo que todas nós já temos. Quer ver uma coisa? O resultado que tu busca e o resultado que tu já tem, ele é resultado da tua disciplina, que pode ser boa ou ruim. Então, se hoje tu não está tendo o resultado que tu gostaria, tu tá tendo disciplina em hábitos, em ações aí ruins que não estão te trazendo o resultado que tu quer. Tu precisa ter essa mesma disciplina, trocando esse hábito por outro bom, por exemplo, para ter esse resultado que tu não tá tendo. Então tu já é disciplinada. Então aqui o primeiro ponto é que tu entenda, opa, disciplina não é fazer tudo certinho, e o segundo ponto é que tu já é disciplinada. Só que daí entendi, ok, não é fazer tudo certinho, então ficou um pouco mais fácil. E já sou disciplinada, aonde que eu tô colocando então a minha disciplina? Eu estou sendo disciplinada em quê? Em apertar o botão soneca todos os dias ou em quando desperta o celular eu levanto? Então, tu tá sendo disciplinada, mas positivamente ou não? Então, nós já somos disciplinados. Agora a gente tem que começar a observar como que está sendo essa nossa disciplina. Eu quero, sei lá, comer mais saudável. Mas todos os dias eu vou lá e como aquilo que eu sei que eu não poderia comer. Tu está sendo disciplinado em comer o que é errado. E o resultado que tu está tendo não é o que tu gostaria. No momento em que tu muda esse hábito e busca comer mais saudável todos os dias, tu continua sendo disciplinado, só que agora com um hábito bom. E como eu falei, tu vai conseguir seguir 100%? Provavelmente não. Porém, tu vai conseguir a partir do momento que tu entende, opa, aqui não é sobre ser perfeito, não é sobre fazer certinho todos os dias. É sobre, se eu chutei o balde, se eu dei aquela resbalada, eu retomo e continuo. Isso é disciplina. Bom dia, Nilza. Bom dia, Denise. Bom dia, Margarete. Feriadão vocês aqui comigo. É isso aí. Vamos lá desenvolver nossa disciplina. Desenvolver não. Vamos ajustar nossa disciplina. Porque como eu falei ali no início da live, todas nós já temos disciplina. Só que talvez a gente tá usando ela de forma errada. A gente está focando ela sem perceber em coisas que não vão trazer o resultado que a gente gostaria, né? Disciplina não é, né, sobre força, não é sobre fazer tudo certinho, como eu falei para vocês. É sobre funcionamento. Quando a gente quer desenvolver, é isso aí, Nilza. Caiu, levanta. É exatamente isso.
Fez errado hoje, não tem problema. Volta amanhã e continua. O que a gente não pode é quando cair, ficar no chão, né? É isso mesmo, Nils. Então, quando a gente pensa aqui em desenvolver disciplina e vê isso de um jeito errado, a gente cansa. E aqui, entendendo o nosso temperamento, isso vai ajudar muito. Por quê? Porque tu começa a entender como tu funciona. Então, se eu quero, tá, acordar mais cedo todos os dias, por exemplo, como que pra mim isso vai funcionar melhor para que eu consiga fazer? E de novo, não é conseguir fazer todos os dias certinho, é conseguir fazer na maior parte do tempo. Vou de vez em quando ali falhar? Vou, mas aí eu volto e continuo. E aí eu tô sendo disciplinada, porque mesmo errando, mesmo não conseguindo, mesmo falhando, mesmo caindo, como a Nilza falou, que eu volto, eu retomo. Se tu pensar que ter disciplina tem que ser de um jeito só, como todo mundo faz, eu tenho que fazer igual. Todo dia certinho, nunca falhar, nunca falhar, nunca falhar, tu cansa, tu se frustra e tu vai sempre voltar para o mesmo lugar e pensar, para mim não, isso aqui não funciona. Eu nunca vou ter disciplina. Só que aqui a gente já desfez essa crença porque a gente já entendeu que todos nós somos disciplinados, então tu já é. O resultado que tu tem hoje é resultado da disciplina que tu está tendo. Olha para um ano para trás, o que dentro desse um ano para trás tu fez que te trouxe os resultados que tu tem hoje? Em qualquer área da tua vida aí. Na área financeira, na área da saúde, se tu quer emagrecer, nos teus relacionamentos, no teu profissional. Nesse último ano, tu foi disciplinada como? Fazendo o que tu tinha que fazer ou fazendo coisas que te trouxeram um resultado que não é o que tu queria? Agora a gente começa a olhar então daqui a um ano para frente. Pensa se a partir de hoje, tá? Tu entendeu que disciplina não é fazer tudo certinho sempre. E aí tu já vai entender, opa, tá bom, eu tenho que fazer isso aqui. Vou falhar algumas vezes? Vou falhar algumas vezes, mas todas as vezes que eu falhar, eu vou retomar e não desistir ou parar de tentar. Primeiro ponto. Segundo, eu já sou disciplinada, eu estou usando a minha disciplina como? Nesse último ano que passou, nesse ponto aqui que eu quero resolver, como é que eu fiz? A partir de hoje, como que eu vou fazer para ter um resultado diferente? E de novo, se der errado, se eu falhar, eu retomo, eu não desisto. Esses dois pontos aqui já vai te levar para resultados que até hoje tu não teve, tá? Só que daí a gente começa agora a entender que existe um jeito aí de tu funcionar que tu vai conseguir sustentar de uma maneira muito mais leve essa tua disciplina, esses teus novos hábitos, para chegar no resultado que tu busca. Então, a maioria das pessoas pensa que ser disciplinada é ficar ali copiando a rotina dos outros. Então, fulana faz assim, eu vou fazer assim também, porque aí eu vou ter o resultado que ela tem. Ou vai se esforçando ali além do teu limite, fazendo coisas que pra ti é muito pesado. E aí, no longo prazo, tu não vai sustentar, porque daí tu vai desistir e ignorando o próprio ritmo. Tem pessoas que têm um ritmo ali de mais velocidade, outras precisam de mais tempo, né? Outras precisam de mais detalhes, outras precisam de mais praticidade. Ninguém funciona igual. Se a gente não olha para isso, qual é o resultado? Tu começa bem e aí logo tu desiste, tu perde a consistência, aí tu te culpa, tu te frustra, né? E tu não precisa de mais disciplina. Tu precisa de uma disciplina que funcione para ti. Então, se eu entendo como eu funciono, eu entendo, opa, peraí. Eu preciso de planejamento, eu preciso das coisas mais organizadas. Então, para mim vai funcionar desse jeito. Não, eu sou mais prática, gosto de mais velocidade, prefiro melhor feito do que perfeito. Para mim vai funcionar de outro jeito. Talvez para mim eu precise me programar antes, então eu preciso decidir algo, entender como eu vou fazer e eu preciso ali de uns dias para começar a praticar isso. Então eu funciono desse jeito. Entenda que cada pessoa funciona de um jeito, cada temperamento funciona de um jeito. Então não é sobre tu te esforçar mais, tu querer fazer mais, é sobre tu construir ali uma base que é tu.
quer tu estar bem contigo mesma, quer tu entender como tu funciona. E aí, olhando para os temperamentos, como que cada temperamento funciona? Tá? E aí, aqui vocês começam, talvez, até a se identificar. Bom dia, Lu. Vamos lá pelo colérico, né? O colérico, a gente sempre começa aqui pelos coléricos, porque os coléricos, eles têm pressa, eles não gostam de esperar. O colérico, para ele conseguir ter disciplina, ele precisa ali de uma disciplina com mais direção, sabe? Ele precisa entender as etapas, ele precisa ali de metas claras, ele precisa incluir na rotina dele desafios constantes. E ele precisa ali ter um progresso visível. Então, por exemplo, se um colérico ele tem um plano de ter um resultado grande, e ele começa, e esse resultado está muito distante dele, ele tem uma tendência muito grande a não conseguir sustentar isso e desistir. Então ele não consegue ter disciplina naquilo. Agora, se a gente coloca para o colérico, como eu falei ali, uma meta clara, inclui nessa meta clara desafios constantes, porque o colérico gosta de desafio. E a gente separa essa meta em etapas para ficar visível para ele. Ó, concluí essa etapa, agora eu vou para a próxima. Aí eu concluí essa etapa, aí eu vou para a próxima. Ele vai conseguir continuar. E de novo, vai falhar, vai errar umas vezes, não vai sair tudo perfeito, mas ele vai ter essa clareza e entendendo que ele só precisa retomar da onde ele errou e continuar. Mas ele está vendo as etapas sendo concluídas, ele está vendo o desafio no processo dele, porque o desafio para o colérico é algo que motiva ele, que traz energia, ele faz ele se sentir vivo. Então, vai funcionar para ele. Se a gente organizar, né, ali a rotina dele dentro do que funciona para ele, ele vai conseguir ter disciplina. Só que ele precisa dessa direção, né, dessa visão muito clara aí. Então, quando ele começa a enxergar o resultado nessas pequenas etapas, por exemplo, ele vai sustentar no longo prazo, porque ele está vendo o resultado. E ele é muito de resultado. Então, se ele tem um plano muito grande, ele só vê o início e olha, o resultado está lá longe no final, ele não consegue ver esse resultado chegando, ele não vai conseguir sustentar. Quando a gente divide em etapas, ele vai concluindo cada etapa e vai vendo as parcelas desse resultado. Ele vai conseguir sustentar no longo prazo e ele vai conseguir chegar no resultado que ele busca. Então, a estratégia para o colérico é metas curtas. Então, a gente pega aquela meta grande, a gente vai dividir em metas curtas, desafios progressivos. Então, ultrapassei essa meta. Agora, essa próxima etapa aqui, aí ele coloca algo a mais para o desafio ser maior. Isso vai empolgar ele. E o foco no resultado, vendo que passei essa etapa, então eu tô mais perto do meu resultado. Agora eu vou para a próxima etapa, concluir essa etapa. Eu tô ainda mais perto do resultado. Ele vai conseguindo ter gás no trajeto dele até chegar ao resultado. Porque se a gente não fizer isso, se não tiver essa clareza, ele vai começar na empolgação e ele logo vai desistir porque ele vai achar que aquilo não é para ele. E não é verdade. Ele simplesmente não entendia como ele funciona. No momento que a gente entende isso, fica muito claro de onde a gente quer chegar, de como vai ser o processo até chegar lá. E aí a gente consegue. E isso é ter uma disciplina que funciona para ti. O próximo é o sanguíneo, né? O que o sanguíneo precisa para conseguir ter disciplina? Olha, para o sanguíneo ter disciplina é algo muito difícil. Só que lembra que eu falei para vocês que todo mundo tem disciplina? Na verdade, ele já tem a disciplina dele. Só que a disciplina do sanguíneo vai ser de querer fazer várias coisas diferentes. O sanguíneo precisa do que, então? Ele precisa de uma disciplina que tenha estímulos e que tenha flexibilidade. Por quê? Eles não gostam. Nós, né, porque eu sou sanguínea, de algo muito engessado. Sabe aquilo todo dia, muito certinho, muito igual, a mesma coisa? Não. O sanguíneo ele precisa de leveza, ele precisa de variedade, de novidades. E ele também precisa ter ali uma conexão emocional. Então, ele precisa se envolver com pessoas. Então, olhando para o sanguíneo, quando fica tudo muito monótono,
sabe? Sempre a mesma coisa. Às vezes ele tem que fazer as coisas ali muito sozinho, sem ter essa conexão aí com outras pessoas. Ele vai se desconectando daquilo. E aí a chance dele pegar um projeto e desistir lá no início é muito grande. Por quê? No início tem novidade, tem empolgação, né? Tem toda ali um estímulo, né? Da novidade que ele busca. Isso traz muita empolgação para o sanguíneo. Só que daqui a pouco vai chegar num momento ali que a gente vai ter que o quê? Repetir as mesmas coisas, muitas vezes no mesmo lugar, muitas vezes fazendo as mesmas coisas todos os dias. E a gente precisa colocar nessa rotina dele coisas diferentes. Então, quando fica muito monótono, sabe, muito maçante, o sanguíneo tende a desistir. Qual que é a estratégia então? A gente vai montar para esse temperamento uma rotina que seja flexível, que ele possa, por exemplo, fazer sim as mesmas coisas todos os dias, mas em horários diferentes, em locais diferentes, se for possível, colocando uma novidade naquela atividade todos os dias. Ele precisa ali de um ambiente que estimule ele. Então, sei lá, algo que seja ao ar livre, ou que tenha contato com outras pessoas, ou que ele possa mudar de ambiente para fazer aquela atividade. E recompensas rápidas, sabe? Ó, hoje eu vou executar essa etapa aqui da minha meta, e concluindo ela, eu vou fazer, sei lá, vou ir tomar um café com a minha amiga, vou ir assistir um filme. Ah, vou fazer uma pipoca ali só pra mim, vou sentar meia hora no sofá e vou curtir o meu momento ouvindo uma música. Não sei, recompensas, tá? E não precisa ser uma coisa muito grandiosa, tá, gente? Coisa simples, mas que ele vai entender, ó, concluir isso, vou ter tal recompensa. Isso funciona muito para os sanguíneos. Já o melancólico, ele precisa de uma disciplina muito mais estruturada, com planejamento, com organização, precisa de clareza, precisa de uma previsibilidade. Então, ele precisa saber todos os dias eu vou fazer isso, isso, isso. Então, tal horário eu vou fazer isso, tal horário eu vou fazer isso. Tanto que, para ele, é muito complicado, por exemplo, se no meio dessa organização dele, dessa estrutura dele, acontece um imprevisto. É muito difícil para o melancólico lidar com esses imprevistos, ou aquela coisa de, alguém marcou com ele de última hora desmarca, sabe? Ele fica ali, ó, totalmente desestabilizado, porque ele precisa, né, dessa organização, dessa clareza, dessa previsibilidade de saber o que vai acontecer em cada momento do dia dele, da semana dele, do mês dele. Ele precisa de um planejamento maior. Quando ele está com tudo ali organizado, vai fluir. Ele vai conseguir manter a constância e ter essa disciplina aí de uma forma positiva para ter os resultados que ele busca. Mas o que a gente precisa incluir então ali? Qual que é a estratégia para o melancólico conseguir manter a disciplina? Ele precisa de um planejamento, primeiro que seja realista, né? Que tenha ali tudo organizado, mas que seja realista, que ele consiga cumprir. Então a gente não pode colocar coisas ali muito, né, grandes, porque por ele vai colocar coisas ali surreais, até porque ele é muito perfeccionista. Então a gente tem que limitar isso. Dividir as tarefas, então, ali por partes, né? Com um momento para cada uma, com hora para começar, hora para terminar. E ele precisa ter essa clareza de que ele precisa de menos perfeição e mais execução. Porque buscando, às vezes, muita perfeição, ele acaba não executando porque ele acha que ainda não está bom o suficiente. Gente, 99% das vezes está perfeito, sabe? Excelente, mas a régua dele é muito alta. Então, ele acha que não está bom. Para quem vê de fora, aquilo lá tá maravilhoso, pronto, excelente, e ele ainda tá achando ali que não tá bom o suficiente. E aí ele acaba não executando muitas vezes, e isso pode atrapalhar ali, então, na disciplina dele, na constância dele. E de novo, né, para todos os temperamentos aqui que eu falei, o próximo que eu vou falar, a regra é igual. Entender que disciplina não é fazer tudo perfeito todos os dias, que a gente vai falhar, a gente só precisa retomar. O fato de retomar e não desistir é ter disciplina.
e todos nós vamos falhar, independente do nosso temperamento. Isso é muito importante. Muito importante, assim, ó, é indispensável tu entender. E também entender que cada um funciona de um jeito, então a gente não pode se comparar, a gente tem que entender como a gente funciona. E por último aqui, os fleumáticos. O que o fleumático precisa para conseguir manter ali a disciplina dele? Ele precisa dessa disciplina, dessa rotina dele ali com um pouco mais de leveza. Então precisa ter a constância de uma forma mais leve, mais tranquila. Por quê? O fleumático ele não funciona sob pressão. Então ele precisa de um ritmo mais estável, né? Então ele precisa de uma rotina ali que seja mais familiar para ele. Como assim mais familiar? Que ele possa sim fazer sempre as mesmas coisas, mas sem muita pressão. Então ele precisa de um ritmo ali mais estável. Então, eu entendi que todos os dias eu preciso fazer isso. Ok, então todos os dias eu vou fazer isso. Mas de que forma? De uma forma mais leve, né? Sem muita pressão. Precisa ali de tranquilidade. Então ele precisa de um ambiente mais tranquilo. Ele precisa se sentir seguro. Então, se ele puder fazer isso em um lugar que ele já está mais acostumado, com pessoas que ele já está mais acostumado, vai funcionar muito melhor para ele. E, de novo, ter essa constância, só que sem pressão, sabe? Sem pressão de fora, principalmente, e sem pressão dele mesmo, né? Então, quando ele começa devagar, respeitando esse ritmo que ele precisa, ele consegue manter e ele consegue crescer. Qual que é a estratégia aqui? Pequenas ações diárias, então nada muito pesado, sabe? Muito grande. Uma rotina mais simplificada possível e essa repetição constante. Se ele alinhar esses 3 pontos aqui, ele vai conseguir, ele vai continuar ali no tempo dele e vai ter os resultados. Gente, entendam, é muito melhor a gente fazer um pouquinho todos os dias, mas fazer todos os dias e conseguir continuar e aí no longo prazo ter um resultado, do que querer começar ali num ritmo que para ti não funciona e ali na frente desistir e abandonar tudo e nunca chegar nesse resultado. Então, entender como a gente funciona, independente aqui do temperamento, independente do tempo de cada um, independente do contexto de cada um, independente de como cada um funciona, o resultado vai chegar. Tu vai ter a disciplina que tu precisa para alcançar o teu resultado. Se tu respeitar quem tu é, como é a tua natureza, como tu funciona e como pra ti aquilo ali vai dar certo. Algumas pessoas vão ter o resultado mais rápido, outras vai demorar um pouco mais, de acordo com o teu temperamento. Só que todo mundo vai chegar no resultado. E aqui é importante também não existir a comparação, por quê? Gente, a gente não tá aqui concorrendo com ninguém nesse mundo. É a gente com a gente mesmo. Então não faz sentido nenhum tu querer ter o resultado que o fulano tem no tempo que o fulano teve, porque o contexto dele é outro. O como ele funciona também é diferente de ti. E claro, né, gente? Sempre a gente tem que entender aqui, mesmo entendendo o nosso temperamento, aqui quando a gente fala, né, de disciplina, existe muitas vezes ali travas que vão acontecer ali no caminho, né? Então a gente vai em alguns momentos travar e pode não ter nada a ver com o nosso temperamento. E aí tem a ver com o quê? Com padrões, né? Questões emocionais que se repetem na nossa vida, crenças que a gente tem, experiências que a gente passou. E aí, de novo, existem coisas mais profundas que às vezes a gente precisa olhar. Então, tu sabe ali o que tu quer fazer, o que tu precisa fazer, tu até já entendeu como que tu funciona. Mas mesmo assim, tem algumas coisas ali que tu não consegue fazer. É como se algo te puxasse para trás. E aí, a gente tem que entender aqui que disciplina, ela não vai se sustentar só com estratégia. Por quê? Porque a parte emocional importa muito. Então, alinhar tudo isso. E aí, quando a gente entende aqui, por exemplo, qual é o teu temperamento, quem tá aqui já sabe o seu, pode confirmar para vocês. Quando a gente entende o nosso temperamento, a gente também entende o que não é relacionado ao nosso temperamento e é dor, é trava, é bloqueio emocional. Quando a gente faz uma análise, a gente separa a dor de quem tu é. Então, opa, eu sou assim, eu funciono desse jeito.
Mas esse ponto aqui é um bloqueio que eu tenho e eu vou precisar resolver. Esse alinhamento interno, essa clareza da tua identidade, de quem tu é, e consequentemente resolver as travas que tu tem, que é de fato ali reprogramar a tua mente, resolver esses bloqueios, é que vai fazer com que tu consiga ter sucesso naquilo que tu quer. Então, ter disciplina não é sobre fazer tudo certinho, tudo perfeito. Ter disciplina é todos os pontos que a gente falou aqui hoje, tá, gente? Primeiro, entender que todo mundo já tem disciplina. Então, onde tu tá colocando a tua disciplina, entender que será que tu tá usando a tua disciplina para todos os dias, como eu falei ali no início, apertar no botão soneca. Então, todos os dias, na hora que desperta, eu aperto no botão soneca. Tô tendo disciplina de forma errada. Ou, a partir de hoje eu vou mudar isso. Tocou o despertador ali, eu vou levantar. Aqui tu mudou, tu vai continuar tendo disciplina, só que aqui de uma forma positiva. Então entenda que disciplina tu já tem. Esquece essa história de eu não consigo ter disciplina. Tu já tem. Só que talvez tu esteja usando ela de forma errada. Pega os hábitos errados que tu tem hoje e vamos mudar para hábitos que é os que tu quer ter. Tá? Então tu vai continuar tendo disciplina, só que agora tu vai focar para o que vai te levar para o resultado que tu busca. Segundo, disciplina não é fazer tudo certinho todos os dias. Disciplina é quando tu falhar, quando tu errar, tu retomar e continuar. Então, mesmo falhando, mesmo dando errado, tu volta e continua. É como a Nilza falou ali. Se cair, levanta. Isso é ter disciplina. O terceiro ponto aqui é entender como tu funciona. E aí, entendendo como tu funciona, tu vai conseguir continuar, tu vai ter essa base mais fortalecida, tu vai estar preparado emocionalmente, entendendo como para ti vai funcionar e sem se comparar com os outros. E o quarto ponto que a gente trouxe aqui, que também é muito importante para tu ter disciplina, é entender que, ok, eu já entendi que eu já tenho disciplina, eu já entendi o que é disciplina, eu já entendi que eu preciso entender o meu temperamento e saber como eu funciono, então que tipo de disciplina vai funcionar para mim, para eu chegar nos objetivos que eu quero. E o último é entender com mais profundidade ali as travas que vão aparecendo no caminho, os bloqueios que tu tem e resolver isso. Então, disciplina não é sobre virar outra pessoa, é sobre parar de lutar contra você e começar aí a usar tudo que tu sabe a teu respeito a teu favor. Então tu para de lutar contra ti, tu começa a lutar por ti. E no final das contas tudo fica muito mais leve. Tu vai conseguir sustentar no longo prazo aí o que tu quer e vai chegar nos objetivos que tu busca. Gente, eu não tô dizendo aqui que é fácil, que é simples, mas que vocês concordam que existe maneiras de fazer? E aí, se tu parar pra pensar, talvez tu tentou de todas as formas de maneira errada até hoje, aí tu acha que tu não é disciplinada e agora tu entendeu que tu era, só que tu tava usando a tua disciplina de uma forma errada. Aí agora vamos pensar assim, tá, mas a partir de hoje então vamos mudar isso? Por quê? O ano que passou para trás a gente não consegue mudar. Agora, o próximo que vem, começando a partir de hoje, a partir de hoje eu consigo mudar. E se tu não mudar, o tempo vai passar de qualquer jeito. Então tu não precisa ter pressa. Vamos começar a mudar hoje? Vamos começar a resolver tudo isso hoje de uma maneira que para ti vai fazer sentido, vai funcionar e tu vai conseguir manter? Pensando que o tempo vai passar de qualquer jeito. Aí aqui tu tem duas escolhas. Repetir esse um ano que passou, continuar fazendo tudo igual e daqui a um ano tá arrependida porque não teve resultado nenhum, ou a partir de hoje fazer tudo diferente, olhando para ti, se conhecendo melhor e fazendo no teu tempo, do jeito que dá, errando, retomando, continuando sem desistir e daqui a um ano sim ter resultados que talvez tu nunca teve na tua vida. Isso faz toda a diferença. Eu sempre falo para vocês aqui sobre mim. No momento que eu entendi o meu temperamento, que eu resolvi
muitas das travas que eu tinha, as coisas começaram a dar certo para mim. Eu comecei a ter constância, eu entendi o que era disciplina e eu comecei a ter resultados que eu nunca tive antes. De uma forma muito mais leve, então não é mais pesado. Tem muitas coisas a melhorar? Claro que tem, todos nós sempre vamos ter. Mas hoje eu tenho resultados que eu nunca tive antes. Por quê? Porque eu olhei para isso, porque eu olhei para mim e eu fui resolvendo, adaptando. Até hoje, tem coisas que eu vejo, não tá funcionando, tá, mas pro meu temperamento, como é que isso aqui funciona? Tô com uma trava aqui, como é que eu vou resolver essa trava? E aí a gente vai, erra, para, volta, continua, retoma, e é assim. É a vida, né, acontecendo. Agora, se tu continua nesse automático aí de continuar fazendo tudo igual, nada vai mudar. Teus resultados não vão mudar, tu vai continuar aí se sentindo culpada, frustrada, e o tempo vai passar do mesmo jeito. Então vale muito a pena. Começa hoje. Pega tudo que eu falei aqui, ó, a Nilza colocou aqui, o erro nos ensina também, com certeza. Aquilo que a gente já viu que deu errado, vamos fazer de novo? Tá, se assim tá dando errado, como é que eu vou fazer agora? Como que eu posso fazer diferente? O que eu aprendi aqui? O mínimo que tu vai aprender com o erro é que dessa forma não tá dando certo e eu preciso fazer de outra forma, né? Então sempre a gente vai aprender. E é impossível a gente continuar e não ter resultado. Então, se eu fiz desse jeito, deu errado, como que eu vou fazer agora diferente? A gente vai testar. Ou a gente vai pedir ajuda para alguém. Tô fazendo desse jeito, tá dando errado. Quem é que faz isso? E a gente viu que aquela pessoa tá conseguindo acertar e ter resultado. Vamos pedir ajuda para essa pessoa? Como é que ela faz? Vamos perguntar? Ou vamos observar? E vamos tentar de uma maneira diferente? E de novo, errou? Faz de novo, retoma e continua. E vai dar certo, não tem como dar certo. As coisas só não dão certo para quem desiste. Não é para quem erra, né? Perdedor não é quem erra, perdedor é quem não faz, é quem desiste. Então, errar faz parte do processo. Errar, inclusive, faz parte do acerto. Porque muitas vezes a gente vai ter que errar várias vezes até chegar no que é certo. E a gente vai chegar, não tem como não. A única maneira de não dar certo é se a gente desiste. Mas se a gente, a partir de hoje, não vai mais desistir, né? Até porque, como eu falei, o tempo vai passar do mesmo jeito. Então não faz sentido nenhum a gente desistir. É muito melhor ficar tentando durante um ano inteiro, e errando e retomando e fazendo de novo, do que parar e desistir e voltar a estaca zero. Dentro de um ano, muito menos, né, gente? A gente vai chegar no resultado. Agora, se a gente desiste, a gente não vai chegar nunca nesse resultado. Então, quando tu te entende, quando tu te conhece, tu consegue sustentar isso no longo prazo. E agora, eu trouxe até um exercício aqui para vocês. Eu quero que vocês pensem aí, ó, hoje, tá? Responde aí para ti. Como que tu tá tentando ou tentou até aqui ser disciplinado? Como que tu tentou? Tu pensou o que era disciplina para ti? Qual era a tua visão? O que tu pensava que era ter disciplina até aqui? E aí, como que tu tentou até hoje ter disciplina? E aí, talvez não teve sucesso porque tu pensou, não sou disciplinada, não consigo ter disciplina. Assim como vocês me mandaram lá na caixinha. Aí depois, chegar nessa resposta, o que tu tentou até hoje aqui para ter disciplina, para ser disciplinado e não deu certo? Aí, a segunda pergunta que tu vai fazer é será que tu tá respeitando aí o teu ritmo ou tu tá forçando algo que tu já viu que tu não consegue? Então, tu tentou ser disciplinada desse jeito aqui. Tu respeitou o teu ritmo ou tu ficou forçando algo que tu já viu que tu não consegue manter? E aí, tu também vai fazer uma terceira pergunta. Tu vai te observar em que momento que tu perde a constância. Qual é o momento? É ali no início que tu já nem consegue começar? Tu fica adiando e nem começa? Tu até começa, mas logo tu desiste? Começo, faço por um tempo, mas lá no meio do caminho eu desisto? Ou eu começo,
Nossa, eu tô quase no final lá, só que o resultado ainda não chegou. Eu pensar isso não é pra mim e eu paro. Às vezes tu precisava de só mais um pouquinho para chegar no resultado. Em que momento que tu desiste? E aí, fazendo essas 3 perguntas, eu até indico que tu reveja a live e com essas respostas pode até olhar lá para cada um dos temperamentos e pensar, esse aqui eu acho que eu me identifico mais. É legal a gente fazer essa identificação. E entender que todas essas respostas que tu vai trazer aqui, ela tem tudo a ver com o teu temperamento. Mas aí, existe uma quarta pergunta que tu vai precisar te fazer, que é, o que tu pode ajustar aí, entendendo como que funciona melhor para ti, que vai ficar melhor. Que a partir de hoje, se tu fizer desse jeito diferente, tu vai conseguir sustentar por mais tempo e manter uma disciplina que vai te trazer o resultado que tu busca e não aquele que tu não quer mais. Então, aqui eu quero que tu entenda assim, agora eu entendi por que eu nunca consegui sustentar ali no longo prazo algo que eu queria fazer. A partir daí, tu começa a confiar mais em ti. Tu vai conseguir aplicar porque tu entendeu que tu não é igual a todo mundo. Lembra que a tua mãe dizia? Tu não é todo mundo, tu não é todo mundo. E aí tu vai fazer como funciona pra ti. E claro, né, gente? Se vocês querem se entender com profundidade, se conhecer com profundidade, saber o teu temperamento, passar por uma análise ou olhar para as travas que tu tem, que tu entendeu. Chega um momento ali que eu travo e não tem jeito. E é trava mesmo, não é sobre como eu funciono, não é sobre o meu temperamento, é porque tem uma trava aqui que não me deixa passar desse lugar. Aí é claro que vocês não vão conseguir fazer sozinhas, né? Com o que eu trago aqui para vocês, vocês conseguem sim se identificar, vocês conseguem aplicar várias coisas aí na vida de vocês, entender que tem coisas ali que não é sobre como tu funciona, que é sobre trava mesmo que tu tem. Mas é claro que nenhum desses 3 tu vai conseguir resolver sozinha. Então, se tu quer ajuda para te conhecer melhor, se tu quer passar por uma análise, saber o teu temperamento, né, receber todos os direcionamentos e a gente estruturar juntas ali um plano de ação e uma rotina, uma disciplina que para ti vai funcionar, ou olhar aí para as travas que tu tem, tu vai digitar aqui ou abaixo da live eu quero, tá? Vocês podem também me chamar lá no direct, que aí eu tiro todas as tuas dúvidas, a gente vai juntas identificar onde é o ponto que tu precisa olhar agora dentro do teu contexto, dentro das condições que tu tem também e definitivamente resolver isso e a partir daqui entender que tu tem sim disciplina, existe uma disciplina que funciona para ti e que sim, tu pode ter o resultado que tu quiser, desde que tu dê essa parada e olhe para ti, tá? Porque continuar aí do jeito que tá, tu já entendeu que não vai dar. Quem te trouxe até aqui não vai te levar para outro lugar. Então, se tu não tá tendo os resultados que tu gostaria, tu vai ter que começar a fazer as coisas de uma maneira diferente. E o fato de tu te entender e te conhecer e ter esse direcionamento vai fazer total diferença. Certo, minhas lindas? Fiquem com Deus, então um beijo no coração de vocês e amanhã a gente tá aqui juntas de novo e continuamos aqui, cada dia aprofundando mais para te identificar, te conhecer e já ir aplicando aí na tua vida. E não esqueçam de me mandar lá no direct, tá? Conta lá pra mim no que tu mais te identificou, o que tu observou, qual é o insight que tu teve, o que tu já tá aplicando aí na tua vida que tá funcionando. Compartilha comigo que eu amo saber, eu amo também conhecer mais de vocês e ter esse contato, né? Ter essa troca. E traz lá pra mim também o que tá faltando. Ai, eu queria uma live que falasse sobre esse assunto aqui. Leva lá para mim que eu vou trazer aqui para a gente fazer essas trocas juntas. Então, quanto mais vocês interagirem comigo, mais me contarem as experiências de vocês, mais eu consigo ajudar vocês, certo? Então, vamos fazer essa troca aqui e também, né, gente, vamos compartilhar com outras pessoas, porque esse conteúdo pode ajudar muito outras pessoas. Então, vocês eu venho aqui, ajudo vocês e vocês me ajudam
ajudar outras pessoas também compartilhando, combinado? Fiquem com Deus, então, um beijão e até amanhã.